Boa noite. Hoje o tema escolhido foi algo que me tocou no coração, porque às vezes nós ouvimos alguns relatos de pessoas e ficamos pensando como que é possível uma família estar vivendo esse tipo de problema tão sério. E às vezes olhamos o casal e falamos que casal bonito, parece que eles vivem bem, sabe? Tem até uma certa sintonia entre eles. Em festas, quando vamos e vemos, né, o casal na igreja, às vezes mesmo até andando pela rua e tudo, mas nós nem podemos imaginar o que está passando aquela família. Como costumam dizer no mundo, né, depois das portas fechadas. E de repente, dentro desse lar, está acontecendo uma guerra. E a mulher, por muitas vezes, tentando disfarçar aquele sofrimento, né? E esse problema que eu vou falar, que eu vou expor para vocês hoje, é considerado pelos psicólogos uma doença incurável. E essa doença é uma síndrome. Eles chamam de síndrome de Dom Juan. Que síndrome é essa? É algo antigo até, isso não é recente. E de repente esse problema vem do avô, aí o filho, que no caso o pai, e passa para o outro filho, que no caso o neto, e vai assim sucessivamente. E muitas das vezes o comportamento desse filho, ele é incentivado pelo próprio pai, que acha bonito o filho conquistar, o filho conhecer várias moças. E ele fala com muito orgulho: meu filho é pegador. E o sedutor, ele não se preocupa com as consequências, não. Ele vai até o fim com o objetivo dele, com a conquista. E ele investe naquilo pesado, para que a outra pessoa sinta segurança nas palavras dele. Ele se transforma no príncipe encantado da vida dela. E muitas das vezes esse homem é casado. E como que ele envolve essa outra mulher? Ele fala com ela que ele não vive bem no casamento, que a esposa é doente, que tem depressão, ou então ele fala que não separou dela ainda porque está envolvido questões de dinheiro, partilhas de bens, ou então fala que é até pelos filhos. Mas ele faz uns planos assim muito bem feitos, porque o sedutor, ele gosta da adrenalina do jogo da conquista. É isso que faz bem ele. Aquele jogo, aquela adrenalina, aquela expectativa. E ele começa a frequentar a casa dessa moça e deixa pertences, roupa, calçado, tudo para ela pensar. Realmente ele está levando a sério. E tem outra coisa, ele não mede consequências não. Ele conhece o pai, a mãe, a avós, frequenta festas, vai a lugares públicos, expõe, apresenta a ela amigos. E os psicólogos falam que esse mal tem cura. Mas para que essa pessoa seja curado, primeiro ele tem que reconhecer que o comportamento dele está trazendo infelicidade para dentro da casa. E as conquistas financeiras dele também ficam prejudicadas, porque ele não tem cabeça, ele não tem mente para ver que a família precisa se desenvolver, crescer, que ele tem que ter conquistas para o bem-estar da família, ele não se preocupa com isso. Um bom exemplo que eu vou dar agora para vocês, e tem outra, muitas das vezes, a mulher ela até sabe das traições, dos casos, mas ela fica calada, porque ela não sabe como agir, ela não sabe que atitude tomar. Um exemplo fácil que eu vou dar para vocês é de um homem que chega bêbado em casa, toda noite bêbado. E a mulher vai, cuida dele, né, dá remédio, um café forte, troca roupa. E quando é no outro dia,
ela está com aquele semblante destruído, desapontada, às vezes chorando, magoada. E o homem sai para a rua, por quê? Ele justifica lá que ele não aguenta olhar para a cara da mulher, que a vida dele é insuportável. E o sedutor, ele gosta de ficar horas fora de casa. Então tudo para ele é motivo para ele sair de casa, tudo. Qualquer aborrecimento, qualquer discussão, qualquer coisa, ele sai e fica fora de casa. E muitas das vezes não volta nem no mesmo dia. E para que exista o sedutor, tem que existir uma mulher que entra nesse jogo. É aí que entra o espírito da inveja. Geralmente quando uma mulher ela conhece um homem, toda mulher assim, ela começa a pesquisar onde ele trabalha, o que ele faz. Se é casado e está com esse problema que apresenta quem é a esposa. Aí entra a inveja. E o que é a inveja? Ela quer tirar você, a esposa, da julgada. Ela quer se apoderar do que é seu, ela quer o que é seu. E a inveja, ela é o cérebro do espírito de encantamento. Este espírito maligno, ele é um pacto feito com pombagira. E eu vou falar isso para você porque uma mulher, quando ela está encantada por um homem, ela aceita todos os tipos de conselho. E muitas das vezes o conselho que ela recebe é esse. Olha, eu conheço um lugar, eu conheço alguém que pode te ajudar nessa área, que pode fazer alguma coisa por você. É aí que ela entra nessa. Ela cai nas mãos de pessoas que não medem consequências, que acreditam e praticam aquilo que eles fazem. É um pacto feito com pombagira. De repente você está vivendo uma situação dessa dentro da sua casa. Você está passando por todo esse sofrimento, ainda vou te descrever muitas outras coisas que podem acontecer. E é algo muito sério. E esses trabalhos feitos com espírito de encantamento são trabalhos com um valor aquisitivo às vezes muito alto, tem muito investimento de dinheiro. As pessoas elas usam ali, é algo forte que eu vou falar para você, mas eu preciso esclarecer. Ela usa, além de muitas outras coisas, usa cérebro, língua, coração de animais. E essa pessoa, ela faz um pacto com pombagira e ela começa a tomar banhos por semana. Banhos de sal grosso, banhos de rosas, banhos de champanhe com mel. Então é um investimento alto. E ela começa a ver em você a inimiga dela número 1. E ela vai atuar na sua vida com toda a fúria do espírito de inveja. E ela começa a usar perfumes doces. E aí sim, está pronta para o espírito de encantamento, está pronta para a sedução. O encantamento ele é feito por meio de palavras, é verbal, são frases repetidas várias vezes, porque ela se convence e ela convence o outro. Então ela tem um domínio de amarração em que a pessoa envolvida ela só enxerga, só vê o que o outro determina. E o que acontece com a pessoa envolvida por esse espírito de encantamento? Primeiro, ele se afasta da família. Às vezes está presente, está ali dentro de casa, mas a mente está longe. Às vezes você conversa e ele fala, o que foi que você falou? Está nem longe, voando. E ele sente nojo do cheiro da esposa. Fica frio, desanimado, nervoso, extremamente nervoso, negativismo. Às vezes a esposa propõe uma festa de aniversário para um filho, ou uma saída entre eles, nada ele está disposto. Então você desconhece o comportamento de uma pessoa dominada pelo espírito de encantamento. Mas eu vou te falar umas coisas. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Primeiro, não tome iniciativa nenhuma na hora da raiva.
Porque a raiva, a mágoa, são péssimos conselheiros. Você vai talvez fazer cobranças e tomar determinadas atitudes para satisfazer pessoas que lá fora estão sabendo o que você está passando e às vezes presenciando. Então você quer dar uma satisfação para aquelas pessoas, tomando determinadas atitudes para falar, eu não sou boba, ninguém me faz de boba, mas não é por aí. É exatamente esse o objetivo do espírito de encantamento. Então analise com calma o problema. E eu vou te falar uma coisa, Deus não deixa nada encoberto. Você pode ter certeza que todas as notícias vão chegar a você. O que você tem que fazer? Recorrer ao poder da fé. Eu vou te contar uma história, a história de um muro alto, e lá em cima uma pessoa. Do lado de cá do muro, várias pessoas ali tem evangelistas, ali tem bispos, pastores, obreiros, pessoas que oram, buscam de Deus. E eles gritavam para a pessoa que estava em cima do muro, desça, vem para cá, nós vamos orar para você, tem solução, não desista, lute. E ele de cima do muro, ele olhava para o outro lado. Do outro lado estava Satanás, Lúcifer, todos os demônios. E eles de braço cruzado só olhavam para ele. E ele em cima do muro olhava para o outro lado e as pessoas gritando, em nome de Jesus, desça daí, vamos orar juntos. Vamos estar aqui de joelho clamando o nome de Deus na sua causa. E ele olhava do outro lado e os demônios olhando para ele, calado, paralisados. Até que um momento ele parou e pensou e falou, tem alguma coisa errada. E ele olha para os demônios e fala, ei, vocês, por que vocês não reagem? Por que vocês não falam nada? E Satanás olha para ele e fala, o muro já é nosso. Então é isso que eu quero te falar agora nesse momento. Você precisa sair de cima do muro. Você precisa recorrer a Jesus. Jesus foi traído e ele sabe o que é traição. Busque força com quem lutou com isso. O dia mau chega, o luto chega, a traição chega, mas Jesus não sai da situação. Na hora que Deus falar basta, é basta mesmo. Eu vou citar alguns personagens bíblicos para vocês terem uma ideia. A Eva, ela foi tentada pelo espírito de encantamento. Ela achava que ela ia ser dona da própria vida quando ela tomou aquela atitude. Isso é o espírito de encantamento. Caim, num ato de nervosismo, irritado, ele quis se vingar e fez tudo errado na vida dele. Davi se apaixonou por uma mulher casada e ele a engravidou, mas ele quis manipular ali a situação para que as pessoas não desconfiassem. Ele fez uma jogada para que parecesse que a gravidez fosse do marido dela, mas não deu certo. Então o que ele faz? Ele pega o marido e escala ele para frente de batalha, para ele poder morrer, porque quem ficasse em frente de batalha de guerra, certamente morreria. Salomão, ele era um homem, e depois que ele se envolveu com mulheres, com o espírito de encantamento, a vida dele acabou, foi destruída. Sansão, espírito de encantamento, ele foi envolvido com pessoas erradas, e olha o que aconteceu na vida dele. Por isso, nessa noite, Jesus te pergunta, você crê? Mas você às vezes fica esperando, eu não posso falar nada com ele agora, eu tenho que esperar a hora que ele estiver bem, eu tenho que esperar a hora que ele estiver mal, eu tenho que saber as palavras que eu falo com ele. Você que está aí me ouvindo, eu vou te falar uma coisa. O começo da mudança tem que começar em você. Precisa ter uma atitude de fé. Jesus vai fazer por você o que ninguém fez.
Aqui na palavra de Deus, lá em Atos 27 e 28, fala da palavra sobre um homem de Deus, Paulo. Paulo, ele foi convertido e ele era um homem que levava muito a sério as coisas do reino, as coisas de Deus. E Paulo, ele foi prisioneiro uma época, e quando ele foi embarcar num navio, ele tinha orado e buscado de Deus, e Deus tinha enviado um anjo para falar com ele: não coloque esse navio no mar, porque vai acontecer uma tragédia. Não é época boa, e pelo contra a história, é época de outubro. Em outubro, era grandes quantidades de ciclones, furacões, tufões. E ele, quando estava entrando no barco, ele falou para o centurião: avisa para o capitão que não é uma boa época para a gente entrar no mar. Pode acontecer algo de errado, o mar está muito alterado, o mar está revolto. Mas, amigos, o centurião até falou com o capitão, mas o capitão falou: quem é ele? Um prisioneiro? Aqui quem manda sou eu vou fazer do jeito que eu resolvi. Existem épocas nas nossas vidas que nós não temos voz ativa, que nós falamos, mas ninguém nos ouve. Mesmo sendo uma mulher de oração, uma pessoa que busca, que luta, mas as pessoas não nos ouvem. Mas eu vou te falar uma coisa: quando aquele navio entrou na água, veio um tufão. E o tufão, eu estive pesquisando a respeito, é um rodamuinho de água violento que chega às vezes a uma velocidade de 240 quilômetros por hora. E aquilo batia no navio, foram 15 dias de luta no mar, até que eles chegaram próximo a uma ilha. E quando o navio bateu na encosta dessa ilha, ele se despedaçou todo. E ali aqueles homens estavam com fome, estavam cansados. E Deus já tinha avisado para Paulo que fica tranquilo, fique em paz, porque os 276 tripulantes, nenhum vão morrer, todos vão sair vivos daí. E foi exatamente o que aconteceu. Paulo falou para aqueles homens gritando, desesperado: fiquem calmos, porque Deus me falou que vocês sairão vivos. E quando ele chega na ilha, e começa a contar ao povo, todos estavam ali são e salvos. Alguns saíram nadando, outros se agarraram a pedaços de madeira, a pedaços de suprimento que estavam no navio. E o que isso traz para o que eu estou falando com você? Essa tempestade, ela te traz uma lição. Pode tudo desmoronar, mas você não pode afundar junto. Você tem que estar de pé. Paulo, quando ele desce naquela ilha, que ele vê aqueles homens todos ensopados de água, eles entrando quase numa hipotermia, tremendo, com fome, ele resolve acender uma fogueira para aquecer as pessoas. E como Paulo era aquele homem que ele queria participar, e ele fazia tudo que podia, ele começa a juntar madeiras, e junto com as pessoas, e uma hora ele põe a mão numa madeira, e tem uma víbora ali debaixo daquela madeira, e essa víbora morde o braço de Paulo, e as pessoas começaram a olhar para ele: vai morrer. Porque uma mordida de víbora naquela época era a morte certa. E eles ficavam olhando para Paulo: vai cair, não vai aguentar, vai morrer. Amados, você que está me ouvindo, existem momentos na nossa vida que você pensa que não vai aguentar. Mal sai de uma situação e vem outra, você pensa que vai morrer. Mas Paulo, o que ele faz? Mesmo com aquele braço todo inchado, sofrendo dor. Algumas pessoas que moravam ali na ilha, próximo de um homem que tinha uma situação financeira muito boa, mas ele estava acamado, e ele pediu que convidasse Paulo para levar para aquela casa. E Paulo foi recebido naquela casa. Ali ele trocou de roupa, ele foi alimentado, e quando ele olha para a cama, o Senhor, que era dono da casa, estava no leito de morte. E Paulo, mesmo com a mão inchada, sentindo uma dor intensa, ele coloca as mãos e põe as mãos
sobre a cabeça daquele homem. E aquele homem é imediatamente curado. Que eu quero dizer para você que nada vai ser fácil na vida, mas a sua dor vai te dar um coração quebrantado ao olhar o problema alheio. Eu vou te falar, começa a declarar na sua vida, profetizar logo de manhã. Vai dar certo, vai dar certo. Eu vou salvar meu casamento, eu vou salvar minha família. Lá em João 8,12, Deus fala assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Isso são palavras de Deus, direta dele. Você tem que ser luz dentro do seu problema, dentro da sua casa, na vizinhança, onde você estiver, você tem que ser luz, porque quem busca Deus, quem ora, é luz, é a própria palavra de Deus que diz isso. Você imagina você em meio a uma escuridão e uma lanterna acesa para você caminhar. Não tem como você cair, não tem como você tropeçar. Por isso, receba essa palavra aí no seu coração. E hoje, eu quero orar por você. Eu quero que aí onde você estiver, se você estiver passando por esse problema, que você não tenha nem mais força para clamar a Deus, para pedir a Deus. Eu quero orar junto com você. Aí onde você está agora me assistindo, coloque a mão no seu coração. Eleve o seu pensamento a Deus. Tenha em mente essa pessoa que está te trazendo tanto sofrimento. Que Deus possa vir com essa pessoa na sua mente agora, porque eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu repreendo espírito maligno que atua trazendo discórdias, falta de respeito, mentiras. Seus planos não vão prosperar, vão cair por terra em nome de Jesus, porque nada é mais forte que o nome poderoso de Jesus. Obras de feitiçaria, você destruiu a vida dos pais dele, mas não vai destruir a nossa. Vai por 7 caminhos bater em retirada agora. Sai das emoções, do pensamento, da vida, dos sentimentos dessa pessoa. Fale agora o nome dessa pessoa que você está pensando. Fale aí baixinho com você. Deus, todo espírito de sedução, encantamento, amarração que está agindo no meu casamento, sai agora em nome de Jesus. Coloco agora esta pessoa, Pai. Diga o nome da pessoa aí em pensamento. Lembre o nome dela e fale o nome dela com toda a convicção. Coloco agora essa pessoa na presença milagrosa de Jesus. Toca, Senhor, na vida dele, Pai. Coloque amor, coloque perdão, Senhor, neste casal. E você tome posse da restauração conjugal em nome de Jesus. Você que acabou de fazer essa oração, tome posse dessa palavra. Comece a declarar.